Bem-vindos a mais um Oriz Educacional. Hoje, no episódio número 6, vamos falar do mercado de renda fixa. Eu sou Felipe Monteiro, sócio responsável pela Oriz Offshore, e hoje está comigo Diogo Gonzalez, um dos nossos estrategistas. Diogo, começar aí o nosso bate-papo, passar uma pergunta já bem difícil. O que é o mercado de renda fixa? Legal, Felipe. Eu acho que essa é uma boa forma de começar e, de fato, o que é renda fixa confunde bastante, às vezes, alguns investidores, né? A renda fixa, no fim do dia, não deixa de ser um instrumento onde quem tem excesso de recurso empresta para quem precisa de recurso para fazer investimentos ou honrar suas obrigações financeiras. Então, o investidor nada mais está financiando uma empresa ou um governo em troca de juros por isso, né? Aqui no Brasil é muito comum o instrumento de emissões bancárias como CDBs, LFs e a parte de emissões privadas como CRIs, CRAs e debêntures, que acho que muitos investidores já estão familiarizados. E é tido que o Brasil é o país da renda fixa, né? Muitos investidores aqui procuram esse tipo de aplicação, mas o universo de renda fixa é muito maior do que só o Brasil, né? Como que é qual é o tamanho do mercado de renda fixa? Seria legal ouvir um pouco de você que está aí fora. Olha, Diogo, sem dúvida, o mercado de renda fixa ele é muito maior, né? O Brasil, para você ter ideia, ele representa hoje em torno de entre 1 e 2% do mercado inteiro. Ou seja, por maior que seja, né, o tamanho do mercado do Brasil, ele, em relação ao resto do mundo, ele ainda é muito pequeno. E se você falar do mercado americano, aí a gente está falando de mais de 40% do mercado global de renda fixa. E isso, se você pegar o segundo e terceiro colocado, Europa e China, eles somados não dão a participação dos Estados Unidos. Então, é um mercado muito grande, muito desenvolvido, muito líquido e muito eficiente. Legal. Interessante como você pontuou, o Brasil, apesar de ter esse nome país da renda fixa, é 1,2%, está até aí no outros, né? Ele nem aparece aí dentro dessa dimensão global. Agora, eu até acabei falando um pouco essas diferenças de emissões bancárias ou privada, ou até emissão de países. Seria legal ouvir um pouco de você. Quais são os tipos de renda fixa que a gente consegue encontrar aí fora? Olha, Diogo, assim, né, pensando aqui em três grandes grupos, né, eu diria que os principais são os títulos públicos, títulos privados e hipotecas imobiliárias, né? Eu acho que os três são sim, disparados os maiores partes do mercado de renda fixa americano. Com relação aos instrumentos, não é muito diferente do que a gente vê no Brasil, né? Então a gente tem títulos públicos de diversos tipos de, de rentabilidade, né? A gente tem pré-fixados, pós-fixados, indexados à inflação. Nos títulos privados, a gente tem os equivalentes a o que seriam aí as debêntures, a gente tem CDs que são equivalentes a CDBs dos bancos para um título de um pouco mais de curto prazo. Então, é um mercado um pouco parecido com o do Brasil, em termos de Uhum. instrumentos. Só que é muito mais desenvolvido, muito mais eficiente e maior, né, obviamente. Legal. E tentando aprofundar um pouco mais dentro do que é título público e título privado, quais tipos de aplicações a gente conseguiria fazer, né? O equivalente ao que a gente tem aqui no Brasil, de um tesouro, né? O título do governo como tesouro e os privados como esses outros CRIs, CRAs, debêntures. Quais são essas siglas aí fora? Sim, como eu falei, né, quer dizer, em termos gerais, eles são mercados parecidos, né, em termos de instrumentos, né? Você pega aí no mercado de renda fixa, dos títulos públicos, né, a gente tem treasuries, que são títulos do governo pré-fixados, a gente tem TIPS,
que são títulos do governo indexados à inflação, e a gente tem os floatings, que são os equivalentes aos nossos pós-fixados, né? Uhum. No mercado de renda fixa, os CDs, né, que são os que eu falei para uma aplicação de curto prazo, seriam os equivalentes aos CDBs dos bancos, né? E os bonds emitidos pelas empresas seriam equivalentes aos debentures, né? E aí dentro desse universo você tem conversível, não conversível, da mesma forma que é no Brasil. Só mudam os nomes, para falar a verdade. Legal. E quando a gente fala de renda fixa, é sempre importante mensurar o risco de alguma forma, né? O risco que a gente está correndo a emprestar dinheiro, seja para um governo ou para uma empresa. E é muito comum ver na mídia, principalmente, né? Talvez alguns investidores já tenham visto esses ratings, né? Que são essas espécies de nota para aquele risco de crédito, triplo A, duplo A. Como que funciona isso? A grande dificuldade disso, Diogo, é quando você vai fazer uma avaliação de algum bonde, seja público, de algum governo, seja privado, né? A grande dificuldade é você conseguir comparar emissores diferentes e características de cada título desse, né? Como é que você compara eles usando a mesma régua? Essa é a grande Uhum, dificuldade. Para isso, existem empresas que são agências de rating que fazem isso para a gente, né? Então, você pega, por exemplo, uma classificação de A BB menos, são os títulos investment grade, né? Ou os high grade, são os títulos do governo americano, são as grandes empresas americanas, são os melhores créditos que você pode ter. Abaixo disso, aqui nos Estados Unidos, é considerado high yield. E aí, dentro do high yield, você vai desde da nota B até a D. A D é quase um risco de default, ou seja, uhum. é um risco muito, muito alto de não ter esse pagamento dessa dívida, né? Então, mas dentro desse universo de high yield, que não quer dizer que sejam títulos ruins, né? Pelo contrário, você tem títulos de excelente qualidade dentro desse universo high yield, aí os mais próximos do investment grade, que são títulos de crédito muito bom. E você tem também os de crédito muito ruim. Então, é um universo bastante amplo. Tá? Então, acho que às vezes a gente confunde high yield, parece que é tudo é, uma classe só de créditos ruins, e não é verdade. Você tem diversas, um espectro bastante amplo dentro dessa classe. E, ô Interessante. Diogo, E até, posso só fazer uma pergunta, já que a gente claro, estava claro. comentando aí, eu acho que né, a gente estava comentando de risco e eu estava falando do risco de crédito, né? Uhum. E aí eu queria saber do seu lado, tem um outro componente que a gente quer, às vezes, até mais importante e mexe mais as aplicações, que é o risco de mercado. E aí uma pergunta Perfeito. que volta e meia fazem aqui para a gente, né? E obviamente é um errado, né? As pessoas assumem que renda fixa você não pode perder dinheiro. É verdade isso? Que você não perde dinheiro quando você faz uma aplicação de renda fixa ou existe algum risco? Ótima pergunta. E de fato a gente recebe muito ela aqui. Tem um conceito que vale a gente explicar, e ele vale tanto para investir em renda fixa aqui no Brasil como aí fora, né? Um conceito geral de renda fixa. O mundo inteiro. Quando o investidor compra um título, né, aqui olhando esse gráfico, no momento que ele compra o título, se ele esperar até o vencimento, a jornada que ele vai ter, o retorno que ele vai ter, é essa linha reta azul escura, né? É o que a gente chama aqui no Brasil, era muito comum esse termo, do marcado na curva. Então, o investidor comprou um título que remunera, por exemplo, 10% ao ano, se ele segurar até o vencimento, a rentabilidade dele vai ser exatamente aquele 10% ao ano. Agora, se ele decide vender o título antecipadamente,
aquele título ele tem uma marcação praticamente diária, que está muito balizada com o que seria um preço de mercado, de oferta e procura. Para ele vender antecipadamente, ele vai ter que vender para um outro investidor. Não é a empresa ou o governo que vai recomprar aquele título dele. Então, ele vai depender de uma outra pessoa querer comprar aquele título. E aí, naturalmente, as condições de mercado podem mudar. Então, ele pode acabar vendendo aquele título antecipadamente com um ganho, ou até com um prejuízo em relação ao que seria o preço, né, a taxa de compra dele. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver um pouco esse efeito e essa volatilidade que existe na renda fixa se ele decide vender antecipadamente. Então, respondendo à sua pergunta, dá para perder dinheiro na renda fixa? Dá. E ele, além do risco de crédito, tem esse risco de mercado dos juros, né, caso ele decida vender aquele título antecipadamente. Perfeito. Quer dizer, Acho que um pré-fixado, ele é pré-fixado de fato, desde que você não saia no meio do caminho. exatamente. E acho que Perfeito. como esse conceito, tem vários outros conceitos aí que a gente vai explorar em outras oportunidades, né, Felipe? Que de fato o universo de renda fixa é um universo bastante amplo, né? Bom, esse foi mais um Oriz Educacional. Hoje a gente tentou abordar aqui, deu uma pincelada bem por cima do mercado de renda fixa. Nos próximos episódios, nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse mercado, falar um pouquinho mais dos produtos e das oportunidades que tem. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui junto com a gente. E caso vocês tenham dúvidas ou comentários, por favor, nos avisem, nos escrevam que nós responderemos. Muito obrigado e até a próxima.